Oi, gente, esse vídeo é só da parte da textura da ovelha que várias pessoas tiveram dúvida. E apesar da receita ser paga, eu vou deixar o vídeo livre, porque já há anos que eu vendo essa receita. Então eu vou mostrar para vocês como é que faz para ficar essa textura. A primeira coisa que vocês têm que saber é se vocês trabalham com direito para fora ou com avesso para fora. Isso aqui é o direito. Tá vendo? Ele fica uns Vzinhos. Se no seu fica um Xzinho, também é o direito para fora. O avesso fica assim, com essas linhas horizontais. Tá vendo? Então, eu trabalho com o direito para fora. Então, nesse momento aqui, eu já fiz o ponto baixíssimo, já puxei a linha branca, eu vou virar o trabalho, porque a textura ela fica melhor pro avesso, então eu quero que essa parte fique com o avesso para fora. Se você já trabalha com o avesso para fora, nesse momento você não precisa virar o trabalho, tá? Então eu vou fazer a carreira 8, que é usando só as alcinhas de trás, e eu vou começar a fazer a sequência da textura, que é um ponto baixo, um ponto alto duplo. Um ponto baixo, um ponto alto duplo. É uma sequência um pouquinho chata de fazer, mas como a ovelha é muito pequenininha, eu tentei fazer com ponto bolha e ponto pipoca e eu achei que ficou muito grosseiro. E assim ficou mais bonitinho. Quando a gente faz o ponto baixo, ele dobra o ponto alto duplo para fora, tá vendo? E aí ele fica com esse relevozinho. Então eu vou terminar essa carreira desse mesmo jeito, seguindo a sequência da textura. Um ponto baixo, um ponto alto duplo. Pronto, eu já terminei a primeira carreira. Eu vou colocar o marcador de ponto no último ponto, só para facilitar para mim. Agora a gente tem que prestar atenção em duas coisas. Quando a gente trabalha com avesso para fora, as alças de cima do ponto tendem a dobrar para dentro. Então a gente tem que puxar assim para poder enxergar as alças de cima do ponto. E outra coisa, as alças do ponto alto duplo ficam maiores do que a do ponto baixo, tá vendo? Ponto alto duplo, ponto baixo. Então tem que tomar cuidado para não pular ponto sem querer. Agora na carreira 9, a gente vai fazer a sequência da textura, que é um ponto baixo, um ponto alto duplo, e ao mesmo tempo vai fazer a sequência da receita, que é um ponto e um aumento. Então no primeiro ponto eu vou fazer um ponto baixo, e no segundo ponto eu vou fazer um ponto alto duplo, e um ponto baixo no mesmo lugar, que é para fazer o aumento. Aí eu vou seguir essa sequência. Um ponto, e um aumento. Um ponto e um aumento. No mesmo lugar, ponto baixo, para fazer o aumento.
E eu vou seguir essa sequência até o final da carreira. Pronto, terminei a carreira 9. Com os aumentos ele começa a abrir e vai ficando mais fácil de enxergar os pontos. Agora na carreira 10 eu vou fazer a mesma coisa, eu vou seguir a sequência da textura e vou seguir a sequência da carreira, que é 2 pontos e um aumento. Então, 1, 2, e no próximo eu vou fazer o baixo e o duplo no mesmo lugar para fazer o aumento. Um, dois, no próximo vou fazer o baixo e o duplo para fazer o aumento. E vou seguir essa sequência até o final da carreira. Pronto, eu já terminei a carreira 10, agora eu vou começar a carreira 11. Mesma coisa, eu vou seguir a sequência da textura e vou seguir a sequência da receita, que é 3 pontos e um aumento. Então, 1, 2, 3. Agora eu vou fazer o duplo e o baixo no mesmo lugar para fazer o aumento. Um, 2, 3, e agora baixo e o duplo no mesmo lugar para fazer o aumento. E vou seguir essa sequência até o final da carreira. Olha como é que ela tá ficando. Pronto, eu terminei a carreira 11, agora eu vou fazer a carreira 12, que é 30 pontos, mas eu vou continuar seguindo a sequência da textura, que é um ponto baixo, um ponto alto duplo. Então, eu vou fazer essa carreira toda sem aumentos, mas seguindo a sequência da textura. Pronto, eu terminei a 12ª carreira. Agora, a 13ª carreira, a gente vai continuar a fazer a sequência da textura e vai fazer 3 pontos e uma diminuição. Então, eu vou fazer 1, 2, 3. Agora, a diminuição, você pode fazer a diminuição invisível, pode pular um ponto, ou pode puxar uma alça de cada ponto e fechar essas 3 primeiras alças juntas. Você vai continuar com 3 alças na agulha e termina igual o ponto alto duplo. Eu vou continuar a sequência aqui. Olha, dessa vez eu vou pular um ponto. Eu vou direto nesse aqui. Ele parece que fica com um buraquinho maior,
mas depois no final não vai fazer muita diferença não. Eu vou seguir com a sequência. Agora eu vou fazer a diminuição invisível, que é passar pela alça da frente dos 2 próximos pontos e puxar. E aí termina o ponto alto duplo normalmente, tá? Esses são os 3 tipos de diminuição que você pode fazer. Eu vou continuar a sequência até o final da carreira. Olha, eu terminei a 13ª carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto, porque agora eu vou virar e vou voltar a trabalhar com o direito para fora. E olha como é que ficou a textura da ovelha. A partir daqui a gente vai fazer ponto baixo normalmente. A 14ª carreira é 2 pontos e uma diminuição. Então é só tomar cuidado para não pular pontos aqui. Colocar enchimento, principalmente empurrar enchimento para cá e deixar um pouquinho vazio no meio, conforme está na instrução da receita, que é para ele ficar achatadinho e ficar em pezinho sozinho. Essa ovelhinha aqui, ela tá bem tortinha porque ela foi a primeira ovelhinha que eu fiz. Eu ainda não tinha muita técnica de costura, tem 6 anos que eu fiz essa ovelhinha, mas ela tá inteirinha aqui, bonitinha. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado as pessoas que não conseguiram entender, porque tem coisas que realmente escrita fica muito confuso, em vídeo fica mais fácil de entender, né? Eu espero que tenha ajudado. Essa ovelha faz parte da receita do presépio disponível no meu site.